Olá, mulheres lindas! Venham tomar um café comigo. Hoje nós vamos desvendar os mistérios do capítulo 2 deste livro Pense em Riqueza para Mulheres, da Sharon Lechter e da Fundação Napoleon Hill, ok? Este livro é maravilhoso. Eu já li ele umas 6 vezes, 6 ou 7 vezes, tá? Acho que eu tô lendo a 8ª com vocês. Aqui, neste segundo capítulo, fala sobre fé. Aqui, ó, todo sublinhado, ó. Eu sublinho tudo que eu leio, olha que lindo, tá? Façam isso também, se vocês tiverem esse livro, tá? Vai sublinhando tudo que você acha que é importante, tá? Aqui, segundo capítulo, fala sobre fé. Nós vamos ler a primeira parte, tá? Porque ele é grande e a gente vai ter que dividir, ok? A fé é a visualização do desejo e crença na realização deste, certo? O desejo que você tem no seu coração, seu desejo ardente. A fé vai te impulsionar a realizar. Aqui nós temos uma frase da Helen Keller, tá? Ela nasceu em 1880 e faleceu em 1968. Mas ela foi uma mulher muito influente e muito importante. Ela deixou uma frase assim, olha: fé é a força por meio da qual um mundo despedaçado há de vir à luz. Então assim, mesmo que a gente esteja despedaçado, esteja ali em frangalhos, esteja ali destruído, com fé em Deus, a gente consegue ver a luz e consegue mudar a nossa vida, né? Mudar tudo aquilo que nós precisamos. A Helen Keller, ela foi escritora, conferencista, ativista social. Ela era norte-americana, ela era cega e surda, né? Mas ela lutou pela inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, em várias áreas, ok? Olha que mulher brava, que mulher ali inteligente, né? Ela não se deixou abater pela deficiência que ela tinha, de ser cega e surda. Ela lutou pela própria vida e pela vida de outras mulheres e de outras pessoas, né, que precisavam estar ali incluídas na sociedade, ok? Aí, o que eu falo aqui? Vamos lá. Qual é o primeiro pensamento que a palavra fé deflagra em sua mente? Napoleon Hill desafiou a noção de que fé tem a ver apenas com crença religiosa, certo? Fé, ou a falta dela, verdadeiramente define o seu destino. Cria o mapa da estrada seguido por seu subconsciente. Negatividade e falta de fé geram mais negatividade. Por outro lado, otimismo e positividade e fé criam uma fundação a partir da qual o sucesso pode ser construído. Olha que bênção, né? A sensação e o conhecimento da fé transmitem um poder tremendo sempre que aplicados. A fé é o combustível que nos impulsiona quando nossos músculos estão fracos, né, e a mente cansada. Mas o nosso espírito ainda está em chamas. Fé é o nutriente que nos sustentará quando parecer que o mundo não dá frutos. A fé pode ser inspirada, mas no fim das contas encontra-se dentro de cada indivíduo e não pode ser tirada. A fé é nossa para ser descoberta, para nos elevar, para compartilharmos com outros, de modo de que eles também possam encontrar fé em si mesmos. Olha que interessante, né? E vamos lá, que o capítulo tá longo. Como a fé se manifesta? Isso é diferente para cada indivíduo. Você pode demonstrar fé pelo encorajamento de outros. Também você persiste em uma tarefa que seja crucial para o seu propósito específico, mas você ainda não domina. Pode ser por debates apaixonados que mantenha com os outros, que duvide do seu propósito. A fé inspira ação, certo? Então você pode conversar com outras pessoas sobre isso. Se alguém duvidar que você tem fé suficiente para realizar seus projetos, você converse com ela e mostre para ela qual o seu propósito, né? Ao abordar a importância da fé, faz-se necessário reconhecer as forças que atuam contra ela. Preocupação, ansiedade, dúvidas sobre si mesma podem estar entre as principais culpadas. Embora essas tendências possam fazer parte da condição humana, depende de cada um de nós determinar o tamanho do papel que desempenham em nossa vida. Napoleon Hill afirmou que fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou pela repetição de instruções à mente subconsciente, por meio do princípio da autossugestão.
Ele também explicou que, quando a sua fé é combinada à vibração de seus pensamentos, ela ativa sua mente subconsciente, que por sua vez comunica-se com a inteligência infinita. Ele usa a oração como exemplo. Assim, pergunte a si mesma pelo que você tem realmente rezado ou orado ultimamente. O que tem afirmado em sua mente, em seu subconsciente? É fé? Ou você tem permitido que atitudes contrárias à fé mantenham o poder sobre você? A sua conversa consigo mesma resulta em autossugestão positiva? Preocupação e ansiedade são duas atitudes eficientes contra a fé, às quais as mulheres são particularmente suscetíveis. É muito importante que as mulheres entendam o papel que essas duas atitudes desempenham em sua vida. Elas geram impacto na autoconfiança, na fé em si mesma e nos sentimentos de merecimento. Todos estes são fatores importantes para alcançar o sucesso, ou não. Você não consegue ter fé intensa em si mesmo e ser autoconfiante se sofre de ansiedade e depressão. Então, como isso é diferente para as mulheres em relação aos homens? Um artigo de janeiro de 2013, escrito pela equipe da clínica Mayo, intitulada Depressão nas Mulheres, entendendo a disparidade entre os gêneros, reporta que a depressão é experimentada por aproximadamente 2 vezes mais mulheres que homens, e que cerca de uma em cada 5 mulheres desenvolve depressão em algum momento da vida, embora haja muita controvérsia contra as causas, Mudanças hormonais, puberdade, problemas pré-menstruais, gravidez, depressão pós-parto, pré-menopausa e menopausa. Traços herdados e experiências de vida são famosos por contribuir para tendências depressivas. O artigo a seguir descreve certas situações da vida, inclusive questões culturais, que também são mais estressantes para mulheres do que para os homens. O primeiro é o poder de status desiguais, provenientes de ser mais provável que as mulheres do que os homens vivam na pobreza e não sintam o controle de sua vida. Com certeza, a bem conhecida existência da discriminação de gênero e a desigualdade salarial que ainda ocorre entre homens e mulheres que executam o mesmo serviço contribuem em grande parte para que as mulheres sintam-se desiguais em poder e status. As realidades culturais ainda existentes em partes do mundo, onde as mulheres simplesmente não são devidamente valorizadas por sua contribuição às famílias, Comunidade e economia com certeza também contribuem. Olha que difícil, A gente não é bem reconhecida, Mas vamos lá. Ainda bem que Deus nos ama, Deus nos reconhece e Deus tem sempre o melhor para nós. Então vamos pegar, em primeiro lugar, o amor de Deus pelas nossas vidas, para que nós possamos receber a cura, de todas essas situações que tentam nos afetar. Vamos receber a cura de Deus, A cura da depressão, a cura do estresse, a cura da ansiedade, Vamos pedir a Deus para Ele nos curar. Mas se a gente vê que essa situação é muito grave, que está muito acima de nós mesmos, sozinhas com Deus, ali, conseguir receber a cura, você procura um profissional, tá? Estou avisando aqui, procura um profissional da saúde, procura um psicólogo, vá no seu posto de saúde mais próximo, no hospital, procure um especialista nesta área para te ajudar neste processo, para você se curar, principalmente da depressão, que afeta muitas pessoas, e causa muitas consequências ruins, ok? Procure um médico, procure um especialista, ok? Aqui, vamos lá, vamos seguir aqui com a leitura, tá? A segunda situação da vida que o artigo se refere é a sobrecarga de trabalho. Quando as mulheres que trabalham fora ainda arcam com as responsabilidades domésticas de cuidar dos filhos, manter a casa e até mesmo cuidar dos familiares idosos. Olha a sobrecarga. Trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ajudar o marido, cuidar dos familiares idosos, geralmente são os pais, Muita coisa, Um resultado natural dessas sensações de desigualdade, falta de status e sobrecarga de trabalho, é que as mulheres sintam-se mais inseguras do que confiantes e tenham mais preocupações do que fé. É quase impossível estar deprimida e autoconfiante ao mesmo tempo. A depressão é destrutiva, ao passo que a autoconfiança e a fé são construtivas, ok? A despeito da controvérsia sobre as causas exatas do estresse nas mulheres, o importante é enfocarmos como erguer
como construir nossa autoconfiança, e ao fazer isso, enfocamos os pensamentos positivos e a energia para criar sucesso em nossa vida. Vamos rever a definição de fé dos lembretes de Napoleão Hill e o papel que ela desempenha na criação de sucesso em nossa vida. Tenha fé em si mesma, fé no infinito, tenha fé em Deus. Fé é o elixir externo que concede vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de toda acumulação de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento, o químico que, quando misturado com a oração, proporciona comunicação direta com a inteligência infinita, que é o próprio Deus. Fé é o elemento que transforma a vibração ordinária do pensamento, criado pela mente infinita do homem, no equivalente espiritual. Fé é o único agente pela qual a força cósmica da inteligência infinita, que é Deus, pode ser aproveitada e usada pelo homem. Olha que bênção, né? Nós precisamos aprender a ter fé. Aí aqui fala aqui, né? Ó, Sarah O'Meara e Yvonne Federson são a confirmação da definição de fé de Napoleão Hill. Viveram a vida com fé, amor e determinação de propósito. Juntas elas fundaram a Child Help, a maior instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos, para atender às necessidades físicas, emocionais, educacionais e espirituais de crianças abusadas. E foram indicadas para o Prêmio Nobel por seus incansáveis esforços. Elas compartilham a história da árvore da fé, de como você pode começar com uma semente de esperança e fé, sustentar esta fé nos tempos difíceis, enquanto nutre e fortalece, e por fim colher os benefícios do vigor criado e compartilhar esta riqueza com outros, a maior de todas as recompensas. Desculpa, eu fico emocionada quando eu vejo essas... Eu já li esse livro mais de 7 vezes e eu fico emocionada toda vez que eu leio de novo. Elas compartilham ainda mais suas preces de bolso, que também podem ajudar você em sua jornada. Irmãos, não é fácil. Não é fácil, mulheres, não é fácil. Essas duas mulheres maravilhosas, né, a Sarah e a Yvonne, elas criaram uma instituição para cuidar de crianças abusadas. As crianças são abusadas, são maltratadas, são ali, né, às vezes... Muitas vezes pelos próprios pais, pelos parentes próximos, pelos vizinhos, por amigos da família. E essas mulheres foram lá e acolheu, ajudou, cuidou, amou. E elas fizeram isso sem nenhuma ajuda, ali, sabe, sem nenhuma ajuda do governo. Vamos fazer isso, vamos ajudar quem a gente puder. Vamos pedir a Deus sabedoria e vamos ajudar quem a gente puder, porque tem muita gente precisando da nossa ajuda, mulheres. Vamos lá?